que hoje a gente tem muito mais celíacos, muito mais intolerantes ao glúten, muito mais intolerantes à lactose? Porque esses alimentos, ao longo dos anos, os dois, né, foram sofrendo alterações genéticas na sua origem. Então a gente tem o trigo de hoje, gente, não é nem igual ao que era há 40 anos atrás. Imagina lá do início da agricultura, nem o nome é o mesmo, né? É diferente o nome. Por quê? Porque a gente vem tendo melhoramento genético com vários objetivos, e aí o objetivo principal, né, um deles que se destaca é a maior produtividade por alqueire, por hectare, né? Então, quando as pessoas trabalham com esse melhoramento para produzir mais, para aumentar a resistência a pragas, para ter uma planta mais rasteira com maior número de vagens, por exemplo, no caso do trigo, não é vagem, né? É grãozinhos. E aí todo esse melhoramento genético que aconteceu e que vem acontecendo vai afetar também o nível de glúten nesse alimento. Então, hoje nós temos 9 vezes, mais vezes glúten no trigo do que tinha 40 anos atrás. O alto consumo do brasileiro também faz com que a gente tenha mais reações inflamatórias. Então esse alimento já é, por sua natureza, inflamatório por conta da melhoria genética que vem sofrendo, né, sem observar tanto assim a qualidade do alimento em si, mais preocupado com outras coisas. E além desse melhoramento genético que aumenta, né, o índice alergênico, o potencial alergênico desse produto, nós temos também o aumento do consumo pelo brasileiro. Então, desde a pandemia, o consumo de trigo no Brasil dobrou. Então, por exemplo, um brasileiro consumia 30 quilos de trigo por ano. Hoje, consome 60. Por quê? Porque tem mais trigos em muito mais produtos, né? E tem muita gente que prefere comprar as coisas. Prefere comprar ali um pão, né? Em vez de tentar mudar a alimentação, vai mais para o que é mais fácil de adquirir ali, não tanto produzir. Então tudo isso desencadeia essa maior reação nas pessoas, além de o aumento do diagnóstico. Então hoje em dia muito mais médicos, né, estão se familiarizando e vendo os problemas relacionados ao glúten e aí pedem para o paciente os exames. Antigamente não tinha muito isso, né? Quando eu descobri a doença celíaca, fui eu que levei para o médico. Eu pesquisei o que eu poderia ter, né? Não sei se é recomendado pesquisar ou não, mas eu pesquisei na internet, todo mundo faz isso. Pesquisei os sintomas, né? E aí, claro que observando as minhas reações. Então eu consumi o pão e vi que eu tinha reação que eu vi descrito na internet. Eu fui para um médico, não me autodiagnostiquei, nem retirei o alimento, não, eu fui para o médico, fiz os exames e aí foi comprovado, né? Veio o diagnóstico de doença celíaca e no mesmo ano intolerância à lactose. Então, vocês precisam entender por que o glúten, por que o leite, o trigo, né? E o leite estão cada vez mais causando esse tipo de problema nas pessoas. Por que mais pessoas estão se descobrindo intolerantes, estão se descobrindo alérgicos, né? A gente tem um nível muito maior hoje em dia. Inclusive essa minha aluna que eu citei, a Cindy, ela entrou para o método por uma razão, que era fazer os preparos para as netas, e há 3 semanas ela descobriu que tem intolerância ao glúten. Então, gente, se você tem, eu acredito que seja por isso que você está aqui, a gente no início fica muito perdida, né? Principalmente se a gente já está acostumada a comer coisa com glúten, nunca nem ouviu falar de coisa sem glúten, nem sabia que tinha tanta coisa assim que tinha glúten, né? Nunca olhou o rótulo. Então, quando você que descobre que tem algum tipo de intolerância ou que prefere retirar os alimentos, né, o glúten e o leite da sua dieta, meio que fica perdida. Eu me senti muito perdida no início. E se você está passando por isso, eu quero segurar na sua mão e falar, ó, calma que eu tô com você. Porque eu sei que é desesperador, tá? Eu sei porque eu já passei por isso. Minhas alunas já passaram por isso. Só que existe um caminho que é mais rápido, mais confortável, muito mais saboroso de chegar a um resultado que você consumia antes da restrição. Um resultado melhor do que o que você consumia antes da restrição. E não só de bolo, não só de biscoito, de pães também. Pães dos mais variados tipos. É possível que a gente consiga ter resultados melhores do que os de padaria, melhores do que os com trigo, tá?
Por mais que você não esteja acreditando nisso, é possível sim. E quando você descobre... deixa eu contar um pouquinho, né, de como eu descobri. Então, eu fui, levei para minha médica, né, os meus sintomas, os meus relatos, minhas observações e eu recebi o diagnóstico. Fiquei muito perdida no início. E aí eu fui para a internet buscar receitas, né? Primeiro fui comprar, não deu. Aí fui para a internet buscar receitas e o problema é que eu errava todas. Não tinha uma que eu acertava. Ficava mais ou menos, outra ficava horrorosa, desperdicei muito dinheiro, muito tempo, me frustrei, fiquei muito triste, mas eu não desanimei e foi por um único motivo. Eu não desanimei porque eu precisava comer alguma coisa gostosa, eu não ia passar o resto da minha vida, e eu ainda tenho, né, eu espero, a maior parte da vida ainda para viver, comendo feijão, arroz, carne, né, e me privar de comer doces, de comer pão, de comer bolo, porque eu não sabia fazer, porque não tinha para vender, né, porque as receitas que eu pegava errava todas. Então, o meu medo de não poder comer nunca mais era maior do que o medo de errar. Por isso eu continuei, e graças a Deus que eu continuei, porque senão eu não estaria aqui hoje comendo o que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, e o melhor de tudo, ajudando vocês a terem esse prazer novamente. Eu tenho várias alunas, a Nancy, a Isali, né, que são exemplos de alunas que também tinham perdido essa vontade de comer e recuperaram, graças a Deus, né? Recuperaram porque a gente precisa sentir prazer no que a gente está comendo, né? Não é só para sustentar, para matar a fome, não. A gente come por prazer, a gente precisa recuperar isso. Quando você entende, quando você descobre e quando você aceita essa restrição, você tem alguns benefícios. Primeiro, você tira o que está te fazendo mal, é o mais importante. Ai, Gabriela, eu nem queria ter ido atrás, porque se eu não tivesse ido atrás, eu nem teria descoberto que eu não posso comer nada com glúten e com leite. Não faça isso. A melhor coisa da sua vida foi você ter descoberto essa restrição. Porque agora você tira o que está te fazendo mal. Porque eu tenho certeza que você tinha vários sintomas. Eu tinha muitos sintomas ao mesmo tempo. Até cognitivo, gente. A cabeça fica ruim, a memória fica ruim. Então, quando você descobre a restrição, você tira isso. Isso é maravilhoso porque você tem muito mais qualidade de vida, você tem muito mais saúde, você consegue conviver socialmente, tranquilamente, mesmo tendo restrição, mas de um jeito muito mais feliz, né? Porque se você tem restrição, você se restringe, que é o que muita gente acha, né? Que quando a gente tem restrição alimentar, a gente vai ter uma exclusão, e na verdade a gente tem uma inclusão, porque a gente consegue incluir ali muito mais sabores, né? Já vamos falar mais sobre ingredientes, sobre isso, mas você consegue trazer muita variedade para o seu dia a dia, para a sua alimentação, quando você descobre a restrição, aceita e vai correr atrás de aprender a fazer. Porque também não é só aceitar, né? A gente tem que aprender a fazer. Não adianta ficar só na internet, porque a gente sabe que nem tudo na internet é o que mostram. Tem muita coisa ruim na internet também. Tem que saber dividir o joio do trigo ali para poder não se frustrar, não desanimar. Tenho alunas que já tinham desanimado várias vezes antes. Então não seja uma pessoa que desanime, porque tem um caminho, ele é simples e ele tá aqui para eu te contar como é, tá? Vou falar muito mais sobre isso na semana. Mas é importante você ter descoberto porque você conhece um mundo novo. Gente, quem pensa que a exclusão tá completamente enganado. Quando você consegue visualizar o mundo sem glúten e sem leite, a sua vida vai mudar. Hoje pode ser que você não consiga enxergar isso ainda, eu te entendo. Porque eu também não consegui enxergar. Mas você vai, mantenha sua mente aberta, continue participando aqui, que você vai abrir os seus olhos, você vai enxergar um mundo incrível, cheio de possibilidades, cheio de sabores, de texturas diferentes, cheio de saúde, de nutrição, de qualidade de vida. Você vai conseguir ver isso. É isso que eu tô tentando, mudar a sua visão, né? Desapegar do mundo com glúten, com leite, daquela, né, coisa que te inflama, que te faz mal. Desapega disso porque a gente consegue um mundo completamente diferente, muito saboroso, muito prazeroso, até melhora. Eu, na minha opinião e das minhas alunas, o nosso mundo sem glúten e sem leite é melhor do que o com glúten e o com leite.